Quando a maioria imagina a cerveja americana do início, pensa em algo como as cervejas artesanais atuais. Encorpada, lupulada, talvez inspirada nas lendárias receitas caseiras deixadas por figuras coloniais como Thomas Jefferson. Mas essa ideia não se sustenta quando analisada mais de perto. Se você realmente pesquisar os registros históricos, por exemplo, mais de 100 manuais de cerveja da era anterior à Lei Seca, vai encontrar algo surpreendente. O malte, que é a base da cerveja moderna, não era usado com tanta frequência quanto você imagina. Isso não quer dizer que fosse desconhecido. Muitas das grandes cervejarias da costa leste usavam malte, mas ele certamente não era a base das primeiras cervejas americanas. O malte frequentemente faltava. O pouco disponível geralmente era usado para produzir o uísque, pois suas enzimas ajudavam a converter os açúcares do milho e outros grãos. A produção de cerveja era menos prioritária e seus ingredientes refletiam a escassez. A maioria das receitas de cerveja coloniais e do início da fronteira usava ingredientes mais acessíveis, como farelo de trigo e melaço. O farelo de trigo, camada externa do grão, era valorizado não pelo sabor, mas pelo conteúdo enzimático, que auxiliava na conversão de amidos em açúcares na fabricação da cerveja. Não era o substituto perfeito para o malte, mas cumpria o seu papel. O melaço também teve papel importante. Não aquele tipo grosso e escuro que conhecemos hoje, mas variedades mais claras e fermentáveis, muitas vezes usadas no lugar do mel quando estavam disponíveis. Isso fazia com que muitas dessas cervejas tivessem um sabor mais parecido com o que hoje consideraríamos hidromel. Mas as definições eram vagas, e cerveja era um termo flexível na fronteira. O teor alcoólico dessas cervejas caseiras era modesto. Em média, o teor alcoólico das receitas antigas girava em torno de apenas 2 a 6%, mal sendo mais forte do que algumas kombuchas atuais. As taxas de lupulagem eram baixas. Apenas amargor suficiente para equilibrar a doçura do melaço ou de outros fermentáveis. Não espere encontrar menção a técnicas sofisticadas. A produção era feita principalmente em fogueiras abertas, ou fogões a carvão. Como aquecer um grande lote de mosto demorava, a cerveja ficava mais tempo em temperaturas favoráveis à conversão. Tempo necessário para extrair açúcares do farelo. Curiosamente, o fermento vinha direto da cozinha. Qualquer cepa usada pela família para assar fazia do pão o melhor amigo do fermentador. As taxas de inoculação não eram medidas em bilhões de células por mililitro. Elas eram descritas em colheres, conchas ou uma caneca de fermento jogada na panela quando estava morna como sangue. Não era só química caseira, era produção de cerveja guiada pelo instinto, transmitida oralmente e por anotações em receitas ou almanaques. Arquivos caseiros. Combinando com a natureza rústica da fronteira americana, o tempo de fermentação também era incrivelmente rápido pelos padrões modernos. A maioria das receitas afirmava que a cerveja estaria pronta para beber no dia seguinte, ou em até 2 dias. Algumas instruções pediam selar o recipiente com rolha, outras não se preocupavam com isso. A cerveja resultante era sem gás ou levemente frisante, menos uma bebida social e mais uma bebida utilitária, cheia de calorias, para acompanhar a refeição. Trabalho duro! As condições de fermentação também variavam muito, dependendo da região. No norte, salas de cerveja ou galpões anexados às casas permitiam um melhor controle das temperaturas ambientes. No sul, os cervejeiros tinham que se virar com adegas ou lugares sombreados para evitar a deterioração. Essas escolhas sugerem uma compreensão intuitiva de como o controle de temperatura era vital, mesmo que eles não tivessem termômetros ou métodos precisos. Que tipo de cerveja era tudo isso, afinal? Baixo teor alcoólico, um pouco áspera, levemente amarga e com sabor de fermento. Essas cervejas eram muito mais parecidas com uma saison rústica do que com qualquer coisa que se pareça com uma pale ale ou lager moderna. Eram turvas, terrosas e imprevisíveis, mas cumpriam um propósito: hidratação, um leve barato e nutrição na fronteira. Embora essa cerveja rústica e improvisada não fosse necessariamente a bebida preferida de todos os americanos,
Ela revela muito sobre o que a cerveja significava para o cidadão comum. Não era tanto sobre estilo ou sabor, mas sim sobre a função. Ainda assim, mesmo nessas cervejas humildes, é possível ver o início do legado cervejeiro dos Estados Unidos. Uma cultura de adaptação, improvisação e experimentação de sabores que floresceria séculos depois no boom da cerveja artesanal. Muito antes do lúpulo ganhar destaque na velha fronteira do Oeste, os cervejeiros já buscavam sabores ousados e únicos à sua própria maneira caseira na fronteira. Na fronteira americana, a cerveja era mais um luxo do que um item básico. Escassa, imprevisível e muitas vezes irreconhecível em comparação com os padrões de hoje. Nos primeiros dias da expansão para o oeste, a pouca cerveja que as pessoas conseguiam era geralmente produzida naquelas pequenas levas mencionadas anteriormente, em casa. O lúpulo, um ingrediente fundamental na fabricação moderna de cerveja, que dá à bebida seu amargor característico e propriedades conservantes, simplesmente não crescia bem no clima árido e ensolarado do oeste. Sem lúpulo! Muitas dessas primeiras cervejas acabavam ficando excessivamente doces ou eram misturadas com quaisquer ervas amargas disponíveis, como bagas de zimbro, o que não melhorava exatamente o sabor. O resultado era uma bebida mais parecida com mosto de uísque não refinado do que com algo agradável para uma tarde quente. O processo de fabricação era rudimentar e os colonos quase nunca usavam grãos de qualidade. Eram valiosos demais para virar pão ou serem vendidos por lucro. Não existiam leveduras de cerveja cultivadas, nem fermentadores com controle de temperatura. Era tudo improvisado, e quando aquela cerveja chegava ao salão, geralmente era diluída ainda mais. Os bartenders frequentemente diluíam com água, ou pior ainda, adicionavam os chamados realçadores para esticar cada barril ao máximo e aumentar o lucro. Mas tudo isso começou a mudar à medida que ondas de imigrantes alemães atravessavam as planícies. Muitos desses recém-chegados eram cervejeiros experientes e trouxeram gerações de conhecimento. Eles introduziram a verdadeira produção de lager, fermentação mais fria, cerveja mais clara, melhores drenagens de levedura e, eventualmente, ingredientes melhores. Mesmo assim, o lúpulo continuava difícil de encontrar em lugares como o Colorado até o final do século XIX. Mesmo assim, os alemães continuaram avançando. Eles se adaptaram, buscaram água mais limpa e, aos poucos, transformaram o cenário da cerveja no Velho Oeste. Um ponto crucial na história da cerveja americana foi a criação de cervejarias no leste do país, como a Yuengling, da Pensilvânia, que desde 1829 é a cervejaria mais antiga em atividade nos Estados Unidos da América, mas foi Wisconsin, com sua grande população alemã, que logo virou o centro da produção de cerveja do país. No fim do século XIX, 5 das 10 cervejarias mais antigas dos Estados Unidos da América ficavam na Terra do Leite, elevando o padrão e difundindo a cultura cervejeira para o Oeste. Após a Guerra Civil, à medida que a imigração alemã ganhava força, a popularidade da cerveja lager também aumentava. Os cervejeiros alemães não só faziam cerveja, mas também construíam comunidades. Suas cervejas eram feitas para agradar outros imigrantes que buscavam um chopp familiar em terra estrangeira. Muitas cervejarias do Oeste também faziam bock escura uma vez por ano, um contraste rico e maltado com as lagers douradas que dominavam a cena. Como o controle de temperatura era crucial para a maturação da lager, as primeiras cervejarias usavam profundos porões de tijolos para manter a cerveja fresca e bem condicionada. A cerveja era armazenada principalmente em barris, às vezes colocados em tonéis para os clientes se sentarem. Até 1870, a cerveja era servida em temperatura ambiente, seguindo a tradição europeia, com menos espuma que as atuais. A refrigeração comercial da cerveja iniciou nos Estados Unidos da América em 1870, revolucionando o armazenamento e o serviço. Embora a refrigeração tenha demorado a chegar a muitas partes do Oeste, casas de gelo começaram a surgir, até mesmo em locais remotos.
Algumas cidades colhiam gelo dos rios durante o inverno, armazenando-o em cavernas ou porões profundos. Tudo isso só para manter suas cervejas favoritas geladas e refrescantes. Então veio 1873, e com ela a fundação da companhia Adolph Coors, em Golden, Colorado. Coors trouxe um nível de consistência, limpeza e qualidade que os mineradores da fronteira nunca tinham visto. Comparado à bebida turva e muitas vezes azeda, a qual estavam acostumados, tomar um copo de cerveja Coors era nada menos que um milagre, literalmente. Claro, os conhecedores de cerveja artesanal de hoje podem torcer o nariz para ela, mas naquela época foi uma revelação. Clara, gelada, gaseificada e realmente agradável de beber. No início da década de 1880, as cervejarias começaram a se associar de perto aos saloons, adotando o sistema britânico Tied House, no qual elas eram donas dos saloons, completamente. Cervejarias como a Schlitz construíram saloons sofisticados para promover suas cervejas e atrair clientes. No calor escaldante do verão, os cowboys pagavam com prazer um valor extra por uma cerveja gelada e revigorante, de 10 a 25 centavos por um pinte. Então, que tipos de cervejas e bebidas caseiras os cowboys mineiros e pioneiros estavam bebendo pelo oeste americano? Muito antes das cervejarias artesanais popularizarem as ípias de aroma de pinho nos cardápios de chopp, os primeiros americanos já bebiam algo muito parecido. Entre os primeiros colonizadores, um dos estilos de cerveja mais populares não era a ale lupulada nem lager refrescante, mas sim a cerveja de abeto. Várias vezes, receitas antigas mencionam a adição de essência de abeto ou brotos de abeto fervidos como um ingrediente fundamental. Às vezes, mesmo que a receita não fosse originalmente de cerveja de abeto, anotações manuscritas sugeriam que poucas onças de essência de abeto melhoravam muito o sabor. Mas não era só uma questão de sabor. A cerveja de abeto também tinha um lado medicinal. Escorbuto, doença geralmente ligada a piratas e viagens marítimas longas. Era um problema real na infância dos Estados Unidos. Causado pela falta de vitamina C, podia levar a sangramento nas gengivas, fadiga, febre e até mesmo a morte. As tribos indígenas americanas já sabiam há muito tempo que as agulhas de pinheiro, ricas em vitamina C, podiam prevenir a doença. Eles ensinaram os colonizadores a fazer chá com as agulhas. E a partir daí, não foi um grande salto para os colonizadores britânicos fazerem a pergunta definitiva: por que não fermentar isso? E assim, a cerveja de abeto se tornou o remédio natural do Novo Mundo com um efeito alcoólico. A cerveja de abeto também não ficou restrita a uma única região. Capitães navais levavam brotos de abeto nos navios para fazer cerveja em viagens longas. E relatos escritos indicam que ela circulava até tão a oeste quanto a costa do Pacífico. Isso sugere que a obsessão posterior dos americanos por lúpulos resinosos e aromáticos de pinho pode vir dessa vaga lembrança medicinal. A maioria das receitas antigas indica teor alcoólico de cerca de 25%. A essência de abeto, sem dúvida, também acrescentava um sabor marcante, mas não existe uma escala moderna para quantificar com precisão o quão amarga essa bebida teria se tornado. Imagine uma cerveja leve e lupulada com um toque de cheiro de árvore de Natal. O gengibre era outro sabor marcante nas primeiras cervejas americanas. Mesmo quando as receitas não chamavam explicitamente a bebida de cerveja de gengibre, o gengibre ainda acabava indo para a panela. Combinado com limão, poderia ser chamado de cerveja de limão, embora os rótulos fossem frequentemente inconsistentes. A história confusa da cerveja de gengibre é difícil de rastrear, embaralhada por fabricantes de refrigerantes e mitos da cultura popular. Americanos e cervejeiros irlandeses afirmaram ter inventado a bebida na década de 1840, mas há registros de cerveja de gengibre sendo produzida desde meados de 1700 na Inglaterra. É mais provável que os britânicos tenham adotado o hábito na Índia durante o período colonial e o levado para as Américas, onde logo se popularizou e se espalhou para o oeste. O teor alcoólico da cerveja de gengibre variava bastante.
Alguns lotes, semelhantes aos refrigerantes atuais, tinham menos de 1% de álcool e usavam gengibre em pó para um sabor mais suave. Outros eram mais picantes, mais fortes, com média de cerca de 5% e pediam gengibre fresco amassado. O ardor do gengibre fresco acrescentava mais do que apenas sabor. Ele atuava como conservante. As propriedades antimicrobianas e antioxidantes do gengibre prolongavam a vida útil da cerveja. E por causa disso, alguns cervejeiros pulavam completamente o uso do lúpulo. Tecnicamente, isso fazia delas ales, embora algumas receitas ainda adicionassem lúpulo por precaução. Um detalhe curioso nas receitas de cerveja de gengibre é a pouca fermentação usada. Muitas fórmulas pediam apenas uma colher de sopa por barril, ou às vezes nem mencionavam o fermento. Apesar disso, a fermentação frequentemente ocorria em 24 a 48 horas. Ainda mais estranho, algumas receitas de cerveja de gengibre incluíam ingredientes como ovos crus. Por quê? O propósito não está claro. As claras de ovo podiam ajudar a clarificar a cerveja, embora isso não fosse comum em outros estilos. Por vários motivos, esses acréscimos fizeram da cerveja de gengibre uma das bebidas caseiras mais distintas da época. E muito mais prático para as inúmeras granjas da fronteira repleta de ovos. Uma das bebidas mais estranhas e infames da antiga produção americana nem era realmente uma cerveja. Era algo muito mais caótico. Conhecida por nomes como Old Joyful, Knockin' Stiff, Skullcracker ou Pop Skull, essa mistura se tornou especialmente popular entre os soldados da Guerra Civil. Com ingredientes que pareciam ter saído da seção de limpeza de uma loja de variedades, extrato de casca, terebintina, açúcar mascavo, óleo de lamparina, álcool e até água de alcatrão. Essa bebida clandestina era mais um coquetel químico do que qualquer coisa que consideraríamos potável hoje em dia. Mas, nas condições caóticas do campo de batalha, ela cumpria seu papel. Os soldados não ligavam para sabor ou acabamento. Queriam apenas se embriagar, e essa bebida forte entregava isso. Quando a guerra terminou e os soldados foram para o oeste, muitos mantiveram seus hábitos rudes de beber. Mas as cervejas caseiras, no estilo da fronteira, que antes eram um pilar da vida dos colonos, rústicas ales de abeto, cervejas de trigo à base de melaço, ginger brews borbulhando em panelas de cozinha, foram desaparecendo aos poucos. Então, o que aconteceu? Por que as pessoas pararam de fazer essas primeiras cervejas americanas? A resposta não está claramente escrita em nenhum livro específico, mas é uma história de mudança cultural, gostos em transformação e pressão crescente de movimentos que remodelaram a identidade americana. Para começar, o surgimento do movimento de temperança e, mais tarde, a lei seca deram um golpe longo e lento nas tradições de cerveja caseira. Muitos livros de receitas e folhetos sobre antigos métodos de fabricação de cerveja foram compilados por igrejas para arrecadar fundos. Porém, quando as igrejas lideraram a cruzada contra o álcool, deixaram de publicar receitas de cerveja. Com atitudes públicas mais rígidas, fazer cerveja em casa passou de tarefa doméstica a tabu moral. Então veio a lei. Quando a lei seca entrou oficialmente em vigor na década de 1920, os riscos de fabricar cerveja em casa dispararam. Ninguém arriscaria ser preso por cerveja, já que o uísque fazia o mesmo mais rápido e com menos quantidade. Os Estados Unidos sempre apreciaram o uísque, e a lei seca só tornou essa preferência mais prática. Um pote de moonshine era mais fácil de esconder que um barril de cerveja. Mas mesmo antes da lei Volstead ser assinada, a cerveja caseira já estava saindo de moda. Por volta de 1.800 imigrantes alemães trouxeram isso consigo, não só a já mencionada cerveja lager, mas também a tecnologia e o conhecimento para produzi-la gelada, refrescante e consistente. A lager era novidade, era limpa e estava sendo produzida em cervejarias polidas, com enormes caldeirões de cobre, não em cabanas de madeira esfumaçadas sobre fogo de lenha nas grandes planícies. As pessoas começaram a ver a cerveja caseira como algo que os pobres faziam por necessidade, não como algo de que se orgulhar.
Da mesma forma, o país estava adotando móveis feitos em fábrica, comida enlatada e roupas prontas. Também estava se apaixonando pela cerveja produzida em fábrica. A Lager se tornou um símbolo de progresso e prosperidade. Você não fazia mais cerveja em casa, você ia ao salão? Apesar dos sinais de declínio, o final do século XIX foi uma era de ouro para o consumo de cerveja na América. No começo da expansão para o oeste, em 1850, o americano médio consumia pouco menos de 3 galões de cerveja por ano. Em 1905, esse número havia explodido para mais de 26 galões por pessoa anualmente. A cerveja deixou de ser um remédio caseiro para se tornar uma bebida produzida em massa, apreciada do Atlântico ao Pacífico. Assim como a Era de Ouro do Velho Oeste, a Era de Ouro da cerveja caseira terminou após a virada do século XX. E a produção em massa de cerveja, como tudo o mais nos Estados Unidos, tornou-se a norma em ambos os lados do Mississippi. E embora a cerveja eventualmente tenha retornado à glória e superado sua taxa de consumo do Velho Oeste, sua história não pode ser contada sem o restante da história americana fermentada e infundida junto com ela.